Valeu. Então, turma, sétimo ano, matemática, segunda unidade, bloco 2, aula 2, tá? A gente concluindo os conteúdos de números inteiros, né? A adição, as suas propriedades, a notação simplificada e também a subtração. Na aula anterior, a gente resolveu o exercício da página 50 e 51, tá legal? A gente já está esse exercício completamente resolvido e hoje a gente vai resolver o exercício da página 54. São apenas 8 questões, rápido, fácil e direto para se resolver. Tá legal? Então aqui a gente dá uma passeada sobre o exercício da aula anterior. A gente resolveu ele por completo. Tá bom? O que ficou aí já foi mandado para o grupo, mandado para o material, né, fechadinho para vocês. E aqui está o exercício da página 54. Beleza? Se trata diretamente de subtração de números inteiros. O que é que a gente precisa saber para subtrair números inteiros? Bom, subtrair é o oposto de somar. O que necessariamente se precisa é a gente fazer o jogo de sinal quando eu tenho um fator posterior ao sinal de menos, tá bom? Então eu tenho que ter esse cuidado. Na adição, os fatores que vêm posteriormente, os sinais, eles não mudam o valor do que está lá dentro do parênteses. Já na subtração, sim. Então, observe como é que vai ficar. Observe aqui, nós temos já algumas continhas, né? 0 menos mais 25. Então, eu vou ter 0. Menos com mais. Observe, eu tenho que entender esse jogo de sinal. Quando eu tenho dois sinais assim consecutivos, eu preciso fazer o jogo. Então, eu preciso efetuar a soma. Então, menos com mais vai dar menos. 0 menos 25. O 0 é um número que não vai alterar a subtração. Então, se eu não tenho nada e gasto 25, eu vou ficar devendo esse 25. Então, toda vez que você for fazer a questão de subtração, leve essa ideia, né, fixa já na mente da questão de saldo e dívida, tá bom? E assim vocês conseguem ter um êxito maior. Beleza? Olha para o outro, eu tenho 0 menos 15. Então, eu tenho 0, menos com menos vai dar mais. Então, ó, o sinal que está dentro do parênteses, ele está sendo o oposto do que estava, né? Porque eu tenho um sinal de menos antes, então isso aí se opõe. Então 0 mais 15 vai resultar em 15, positivo. Ou então, se eu quiser, posso escrever o mais 15, tá bom? Nessa organização aqui não há diferença, tá? Eu posso tanto escrever o 15 positivo com o sinal, ou 15 positivo, tá bom? Sem o sinal, beleza? Tanto faz aí. Isso é só para auxiliá-los de uma forma melhor. Vamos para o outro. Letra C, eu tenho um menos 11. Aí observe, ó, menos 11. Vou extraí-lo do parêntese. Menos mais 32. Então, menos com mais vai dar menos 32. E agora eu tenho aquela questão. Eu devo 11, faço outra dívida de 32. Observe porque os dois saldos são negativos. Então, eu vou ficar devendo quanto? Vou ficar devendo 43. Beleza? Olha o outro. Tenho mais 40 menos mais 47. Mais 40. Menos com mais dá menos 47. Eu só faço o jogo de sinal, turma, desse menos com esse próximo sinal. Eu não posso pegar esse menos aqui e voltar para fazer o jogo com 40, não. Tá bom? É sempre dali para frente. Mais 40 com menos 47. Qual é o maior? O 47. Qual é o sinal do 47? É menos. Então, porque os dois sinais são diferentes, eu tenho que respeitar o sinal do maior valor. E aí subtrair. 47 menos 40. Vai dar 7. Olha o outro. Eu tenho menos 1 com menos 64. Então, menos 1. Menos com menos vai dar mais 64. E aí, qual é o sinal do maior valor? Os dois são diferentes. Então, o maior é o 64. Respeito o sinal dele. E subtraio. 64 menos 1, 63. Ou seja, eu devia 1, mas eu tenho 64. Eu posso pagar e vai me sobrar ainda 63. Tá legal? Então, esse mesmo conceito a gente segue aqui, ó. Mais 72. Menos com mais vai dar menos 60. Aqui fica fácil, né? 72 é positivo, 60 é negativo. Vai ficar o sinal do 72. E a diferença entre eles é 12. Olha o outro. Menos 9, menos mais 28. Então, menos 9. Menos com mais vai dar menos 28. E agora, como é que eu resolvo aqui? Menos 9 com menos 28. Sinais iguais, conservo o sinal e somo. Tá bom? Ou seja, eu devo 9... devo outros 28, eu vou ficar devendo 37. Tá legal? Seguindo. Mais 40 menos mais 80. Então, mais 40 menos com mais vai dar menos 80.
E aí o sinal maior é do 80 e vou subtrair. 80 menos 40 dá 40. Letra I, mais 31, menos com menos, mais 73. E aí, sinais iguais, ó, conserva o sinal e somo. 73 mais 31, 70 mais 30 dá 100, 1 mais 3 dá 4. Então, 104. E para finalizar essa questãozinha, menos 105, menos 119. Observe que, só corrigir aqui, né? Esse 119, ele tá em parênteses assim, tá bom? Agora aqui sim, pronto. Então, menos 105, menos com menos vai dar mais 119. E aí o sinal maior é do 119, tá? Tem que respeitar esse sinal dele. É o maior, mais 119 tirando 105, sobra 14. Beleza? Então, questãozinha fácil, ó. Só que eu tenho que ter cuidado, tá bom? Principalmente com os sinais. Vamos lá. Observe aqui o segundo. Sabendo que A é menos 11, menos 27 e B menos 27, menos 11, utilizando, né? Usando sinal igual ou diferente, compare os números. Então vamos resolver aqui, ó. Já vou colocar aqui já de vermelho, já para que compõe a resposta. Como é que eu vou calcular A? A é igual menos 11, eu vou extrair do parênteses, menos 27. Então menos com menos vai dar mais 27. E aí, menos 11 mais 27, qual o sinal que vai prevalecer? O do mais. 27 menos 11 vai dar 16. Então A vale mais 16. Vamos agora olhar para B. Quanto é B? Menos 27, menos com menos vai dar mais 11. E aí, é a mesma conta? Qual o sinal que vai prevalecer? O do 27, que é menos 27 menos 11, 16. E aí, A é igual ou diferente de B? Eu poderia garantir que A é totalmente diferente de B. Por quê, professor? Não deu 16, 16? Não. Um deu 16 positivo, o outro foi 16 negativo. Tá? Então, eles são diferentes, não são iguais. Tá bom? Cuidado com isso aí. Então, a respostinha aqui, ó. A é diferente de B. Deixa eu tentar só organizar aqui um pouquinho. Essa imagem nossa aqui está um pouco imprensada. Vamos lá. Terceiro. Num restaurante em que Cláudia trabalha, a temperatura no interior do freezer é de menos 9 graus. Observe. E a temperatura fora do freezer é de mais 22 graus. Qual é a diferença entre a temperatura interna e a temperatura externa, né, do freezer? Preste atenção. Essa questão aqui, vocês vão encontrar algumas questões como essa, tanto no exercício, quanto também na avaliação. Olha o macete que eu vou passar. Vamos pegar sempre a temperatura maior e subtrair pela temperatura menor. Quem é a temperatura maior? 22, tá bom? Graus Celsius. Menos, quem é a temperatura menor? Quem é a temperatura menor? Tá bom? A menor é a que está lá no freezer, então é menos 9, tá bom? Graus Celsius. Eu vou excluir aqui o grau Celsius e deixar para escrevê-lo no final. Então eu teria aqui, ó, 22 menos 9. Ou seja, 22 menos com menos vai dar mais 9. 22 mais 9 vai dar 31. Ou seja, a diferença é de 31 graus Celsius. Tá bom? A diferença é de 31 graus Celsius. Ah, professor, mas não é 22 menos 9 que daria 13? Não, presta atenção. Um é positivo e o outro é negativo. De 22 até chegar no zero é 22 graus de diferença. Do zero até chegar no menos 9 são mais 9 graus de diferença. Então, quando eu vou somar, né, do primeiro até o último, dá 31 graus de diferença. Tá bom? Que é o que se pede. Pergunta aqui qual é a diferença. Beleza? Olha o outro também. Observe a figura, o instante em que estão alinhados verticalmente um helicóptero voando a uma altitude de 14 metros em relação ao nível do mar, ou seja, mais 14, uma medida positiva, e um submarino que navega a 63 metros de profundidade em relação ao nível do mar, ou seja, menos 63. Qual é a distância entre o helicóptero e o submarino nesse instante?
mesma questãozinha, né? Ou seja, eu vou pegar o que é o valor positivo, tá bom? Quem é o valor positivo? Mais 14. Mais 14. E subtrair pelo valor negativo, que é quanto? Menos 63. Então, eu posso extrair aqui, ó, mais 14, menos com menos vai dar mais 63. 14 com 63 vai dar mais quanto? Mais 77. Ou seja, a distância é de 77 metros. Tranquilo? Então, simples, né? 77 metros. Essa é a distância entre eles. Quinto quesito. Carmen e Amélia adoram jogar cartas. No jogo de ontem, Carmen fez 310 pontos e Amélia menos 130 pontos. Observe novamente o problema semelhante, né, às questões anteriores. Quantos pontos Carmen fez a mais que Amélia? Presta atenção, vamos lá. Então, Carmen fez quanto? Carmen fez 310 pontos positivos. Menos quantos pontos a Amélia fez? Que ele quer saber a diferença. A diferença, turma, é sempre a subtração. Só que a Amélia fez um saldo negativo, menos 130 pontos. Então, o saldo de Carmen, eu vou somar com a diferença agora. Menos com menos dá mais 130. 310 mais 130, 440. Ou seja, a diferença... Quantos pontos a mais? Então, não é isso, né? Eu poderia dizer que Carmen fez 440 pontos a mais que Amélia. Tá bom? 440 pontos a mais que Amélia. Tranquilo? Simples, né? Questãozinha bem fácil mesmo. Sexta questão. Aula bem rápida, né? Pouca coisa hoje para ver. A gente adiantou boa parte na semana passada. E é o seguinte. Observe o quadro com as temperaturas mínimas e as máximas registradas em algumas cidades no dia 2 de dezembro. Presta atenção. Nova York, a mínima de menos 8 e máxima de 11. Positivo. Toronto, menos 12, a mínima, e a máxima menos 7. Ah, professor, como assim menos 12 e menos 7? Numa linha crescente, o menos 12 é menor, tá bom, do que o menos 7. Então, por isso que é a mínima. Moscou, menos 2 de mínima, menos 7 de mínima e menos 2 de máxima. Montreal, menos 13 de mínima, menos 6 de máxima. E Madrid, mais 7 de mínima e mais 17 de máxima. Aí pergunta, né? Qual foi a variação nesse dia em graus Celsius na cidade de Nova York, Toronto, Moscou, Montreal e Madrid? Ué, professor, como é que eu vou resolver essa questão? Fácil, tá bom? A gente vai fazer o quê? Pegar a máxima e subtrair pela mínima. Qual é a máxima? Vamos lá. Qual é a máxima? Em Nova York, deu quanto? Mais 11. Menos, qual é a mínima? Menos 8. Tá bom? Então, vou repetir. Mais 11, menos com menos vai dar mais 8. Mais 11 mais 8 é igual a mais 19. Ou seja, vou só... Ele pede, né, em graus Celsius, então vou colocar uma setinha aqui, ó. A variação é de 19, esse símbolozinho, ó, de grau e o C maiúsculo. 19 graus Celsius. Tá bom? Essa é a diferença. E em Toronto? Vamos lá. Em Toronto, qual é a máxima? Menos 7. A máxima já é um saldo negativo. Menos. Qual é a mínima? Menos 12. Então, eu vou extrair os parênteses. Menos 7, menos com menos, mais 12. Qual é a diferença? Menos 7 mais 12 vai dar mais 5. Ou seja, a diferença, né? A variação de temperatura, nesse caso aqui, é de 5 graus Celsius. Tá bom? 5 graus Celsius. O outro, em Moscou, vamos lá. Em Moscou, qual foi a temperatura maior? Menos 2. Menos, qual foi a temperatura menor? Menos 7. Então, extraio do parênteses menos 2, menos com menos dá mais 7. E aí também, ó, teve uma variação aqui de
5 graus. Então, mesmo com temperaturas diferentes, mas a variação foi a mesma, né? 5 graus Celsius. Em Montreal, a máxima foi menos 6 e a mínima menos 13. Então, eu posso aqui garantir que era menos 6 com mais 13 e a variação foi de mais 7. Consequentemente, a variação foi de 7 graus Celsius. E por fim, Madrid, né? A temperatura máxima foi mais 17 e a temperatura mínima mais 7. Ou seja, eu tenho mais 17 com menos 7 e uma variação de 10 graus. Tá bom? Coisa bem simples, cálculo bem fácil de se fazer. Tá bom? Então, 10 graus Celsius é a variação. Beleza? Vamos lá. Observe. Sétima questão. A gente só tem sétima e oitava agora. Bem rápido, né? Pergunta-se, né? Ou fala-se. Pitágoras, grande filósofo e matemático grego, nasceu em menos 570, ou seja, 570 a.C. Foi fundador da escola pitagórica, centro de seus estudos religiosos, científicos e filosóficos. Várias descobertas matemáticas são atribuídas a Pitágoras, além da famosa demonstração do teorema que leva o seu nome, Teorema de Pitágoras. E ele morreu no ano de menos 466, ou 466 a.C. Pergunta-se, né? Quantos anos Pitágoras viveu? E aí, quantos anos Pitágoras viveu? Vamos lá, vamos descobrir aí. A gente vai pegar novamente, ó, o mesmo marco, né? Ou seja, o ano maior, que é o ano que ele morreu, menos 496. E aí subtrair com o ano do nascimento dele, menos novamente 570. Ou seja, menos 496, menos com menos, mais 570. O saldo é positivo, né? E aí eu faço a continha. 570 menos 96, vai dar 74. Ou seja, Pitágoras viveu por 74 anos, né? Ou ele faleceu com 74 anos, tá bom? Tá aí a resolução. Oitava questão, né? Diz o seguinte: no Campeonato Brasileiro da Série A, Brasileirão de 2018, a equipe do Vitória da Bahia havia marcado 19 gols e sofrido 27. E já a equipe do Santos de São Paulo havia marcado 16 e sofrido 18. Qual era o saldo de gols da equipe do Vitória e a equipe do Santos? Bom, quem joga futebol sabe como é que se calcula o saldo de gols. Bom, pega-se o saldo, os gols marcados, menos o gol sofrido, tá? Então, digamos ali, o Vitória marcou 19 e sofreu 27, tá bom? Então, o saldo de Vitória é o seguinte: se ela marcou menos do que deixa eu só escrever aqui uma regrinha, né? O saldo de gols é igual os gols marcados menos os gols sofridos, tá bom? Essa aqui é uma regrinha que vai auxiliar vocês nessa resolução. Então, ó, o saldo de gols é dado pelos gols marcados menos os gols sofridos. Então, o Vitória marcou 19 gols e sofreu 27. Ou seja, ela vai ter um saldo negativo, né? Então, a Vitória tem um saldo negativo de 27 menos 19 e 8 gols. Então, um saldo negativo, um saldo ruim. Já o Santos, se você for observar, o Santos marcou quanto? Marcou 16 e sofreu 18. Ou seja, o Santos marcou menos, mas também sofreu menos gols, né? Apesar disso, ainda tem um saldo também negativo de 2. Se houvesse um critério dessas duas equipes estarem empatadas em número de pontos, o Santos estaria mais bem classificado, porque o saldo negativo dele é menor do que o saldo negativo do Vitória. Beleza? Vou pausar a aula, a gente vai para um bate-papo e a gente tira as dúvidas de vocês, tá bom?